voltei com o meu segundo vídeo para vocês, para esse canal novo que vai continuar. Dessa vez eu não vou parar com esse canal e esse é o segundo vídeo sobre o tema agora de congelamento. No primeiro vídeo eu falei sobre endometriose e agora a gente vai trazer para o congelamento, que tem tudo a ver com esse processo da endometriose. Você já pensou em congelar seus óvulos? Já passou isso pela sua cabeça? Bom, a minha passou quando eu tinha mais ou menos 33 anos, quase 34, e esse é o segundo vídeo do meu canal aqui no YouTube. Eu comecei o primeiro vídeo contando para vocês sobre a endometriose e agora eu vou trazer esse papo sobre a minha experiência do congelamento, por que eu decidi congelar. Bom, quando eu tinha 33, eu fui fazer o monitoramento da minha endometriose, como eu disse, com o Dr. Luiz Flávio. Nessa consulta, nesses exames, eu fiz o antimoleriano deu um valor abaixo do que ele deveria e eu já era diagnosticada com a endometriose. E também eu não pensava em quando eu gostaria de ser mãe ou se um dia eu ia querer ser mãe. Decidimos em conjunto partir para o congelamento. Procurei a doutora Rebeca e começamos esse processo do congelamento. Confesso que eu fui muito despreocupada, sem me preparar. Eu não queria ler sobre o assunto, não queria ouvir sobre o assunto, também não conhecia ninguém que tinha feito o congelamento, das minhas amigas próximas. Na verdade, quase todas as minhas amigas já eram mães, então eu só fui seguir o flow. Não estava fazendo terapia na época, estava trabalhando na mesma intensidade. Não achei que seria algo tão complexo ou tão problemático, porque normalmente eu tento encarar as coisas de uma maneira, digamos que bem tranquila e leve. Ou eu acho que eu tento encarar assim, né? Fui fazer o congelamento, passei pelo meu primeiro ultrassom e a gente identificou que tinha um cisto, que poderia ser causado por conta da parte do Dilmirena. Optamos por tirar esse Dilmirena, esperar esse cisto sair e quando ele saiu, teoricamente, a gente fez o segundo ultrassom, porque com o cisto dificultava de fazer a contagem, né, de visualizar essa contagem dos óvulos. Quando eu fui fazer o segundo ultrassom, nessa contagem a gente tinha mais ou menos 11 óvulos, o que não era um número ruim, mas também não era um número maravilhoso, né? A gente sempre quer ter mais. O problema de todo esse processo é a falta de controle, na minha opinião, porque acredito que sou uma pessoa muito controladora. Então foi esse o meu grande, vamos dizer, problema, minha grande dificuldade nesse processo. Desses 11 óvulos, depois de algumas semanas de já iniciando o tratamento, fazendo uso dos hormônios, ele caiu para 8 óvulos. E desses 8 óvulos, tinha grande possibilidade na hora de ser 6 óvulos aspirados. Eu me considero uma pessoa bem racional, pragmática e eu tomei a decisão, na verdade nós tomamos a decisão de partir para o congelamento de embriões, porque matematicamente o resultado seria melhor se eu congelasse embriões do que se eu congelasse óvulos. Foi simples assim. Foi difícil tomar um pouco essa decisão, porque até então eu não tinha uma relação de casamento, digamos assim. Com certeza, eu tinha a certeza absoluta que eu estava numa relação extremamente estável com o amor da minha vida e que se alguém fosse ser o pai dos meus filhos, com certeza seria ele. Isso eu não tinha dúvida. Mas a gente nunca sabe o que nos espera. Então eu sabia que eu estava partindo para um congelamento de embriões e poderia um dia, sei lá, acabar essa relação e eu ficar sem nada. Mas foi essa decisão que eu tomei, não me arrependo nem um pouco dela, por sinal. E parti para o congelamento de embriões desses 6 óvulos aspirados, porque foram 6, no final das contas não foram 8, acabou com o resultado dando 2 embriões. É um número ruim? Não, porque poderia ser 0. Mas também não é um número maravilhoso, porque poderia ser 8. O congelamento, na minha opinião, ele é como se fosse um seguro de carro. Você faz não querendo usar, mas você faz pela segurança que ele te traz. Porque caso você precise, você tem ali disponível para você fazer o uso.
É um tratamento que hoje no Brasil tem um custo altíssimo, então infelizmente não é todas as mulheres que vão poder ter essa oportunidade de fazer esse congelamento. É algo que, pensando hoje com a idade que eu tenho, eu teria feito muito antes, porque eu teria conseguido congelar, talvez eu teria, porque a gente não tem como prever, mas eu conseguiria congelar mais óvulos estando numa idade menor, abaixo dos 30, por exemplo. Essa seria a ideia. Mas eu não fiz, então o resultado que eu tinha foram 2 embriões. Foi um processo, para mim, muito difícil psicologicamente, porque eu me vi em um momento sem controle nenhum sobre nada, sobre o meu resultado. E mesmo eu tentando encarar as coisas de uma forma leve, quando você vê que não tá indo do jeito que você gostaria, não tem como você ficar leve. Então foi muito, muito difícil. Eu passei por momentos de muito choro, de muita tristeza, de achar pela primeira vez na minha vida que eu não ia conseguir um dia ser mãe, se essa questão um dia ia ser importante na minha vida. E você, como mulher, se sente fragilizada, né, nessa situação toda. Mas, no final das contas, foi esse o resultado que eu tive e, lógico, a gente aceita esse resultado. Mas pra frente eu até pensei em fazer outro ciclo, até pensei em começar a iniciar, mas eu não estava bem psicologicamente para isso, então eu decidi manter aquilo que eu tinha e era isso. Esse foi o meu processo de congelamento. A dica que eu dou para vocês, o conselho, o que eu gostaria de falar, ou o que eu gostaria de ter ouvido há anos atrás, é: se você tiver a possibilidade financeira, independente se os seus exames estão maravilhosos, na verdade, quando os seus exames estão maravilhosos e você tem uma reserva ovariana altíssima, que você deve fazer o congelamento. Infelizmente, a gente só pensa nisso depois dos 34, 35 anos, e isso biologicamente não favorece, porque é aí que a gente vai ter a possibilidade desses óvulos, né, dessa quantidade de óvulos, essa reserva está abaixo do que a gente gostaria, e daí a gente passa por esse processo de uma maneira muito difícil de lidar. Então, se você tiver essa condição, só faça. É o seguro. Você pode nunca usar, mas se você precisar, ele vai estar lá. E para finalizar, porque eu sempre esqueço de finalizar os vídeos, eu esqueço de começar e finalizar, só quero abrir a câmera e aqui conversar. Se vocês gostaram, se vocês quiserem conversar sobre esse assunto, eu vou deixar aqui a minha rede social, o Instagram, mas podem comentar nesse vídeo, a gente conversa, a gente troca ideias. Quando eu contei sobre esse processo do congelamento no Instagram, eu recebi muitas histórias, troquei muita ideia, muitas informações com muitas pessoas, então estou super à disposição. Não esquece de curtir esse vídeo e se você está gostando, se inscreve nesse canal.